ressaltar os desfalques, mas o Flamengo tem um elenco tão bom que você olha o Flamengo desfalcado e nem sente tanta diferença assim. Eu acho que os problemas do Flamengo hoje, antes de passar pelos desfalques, passaram por alguns problemas que o próprio Flamengo inteiro tem. Essa coisa da linha avançada que dá a oportunidade dos contra-ataques. E não foi um só o do gol, a gente está vendo aí o Ailton Lucas salvando uma bola em cima da linha antes do gol. O próprio Breno Lopes deitou e rolou no primeiro tempo. Acabou sendo uma merecida vitória do Lion, que precisava, pelas contas da diretoria, de 6 vitórias em 10 jogos. Agora faltam, entre aspas, só 5, mas essa uma de hoje foi contra um gigante. Então temos um Fortaleza vitaminado daqui para frente, vitaminado também pela derrota do Vitória para o Corinthians, e um Flamengo que desperdiçou sim uma chance de continuar correndo cabeça a cabeça com o Palmeiras, pelo menos até o jogo de amanhã, onde também a vitória do Cruzeiro não será boa para o Flamengo, uma vez que o Cruzeiro estará ressuscitado nessa briga. É verdade. Foi bom aí para o campeonato, né, Marcela? É sempre bom. A briga é muito boa, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Disse Fortaleza na 17ª, Fortaleza na 18ª colocação, tá? O Vitória é o 17º colocado, Fortaleza agora com 27 pontos. Então tem toda essa conta de 5 vitórias, eram 6 vitórias que o Fortaleza precisava para fugir desse rebaixamento, agora 5 vitórias, mas eu tenho certeza que ninguém lá na diretoria do Flamengo, nem os próprios jogadores do Flamengo estavam imaginando que poderiam vencer o Flamengo mesmo jogando em casa. Deixa eu dar boa noite também para o Breiler Pires. Fala, Breiler, tudo bem? Jogo muito ruim do Flamengo, mas assim, é um Breno que vai muito bem, um Breno Lopes vai muito bem, um Breno que vai muito bem no gol. Isso aí, Marcela. Boa noite para você, para o Prof, para o Birner, para o Fã de Esportes. A gente precisa falar também do Fortaleza, né, que vence o jogo. O Prof ressaltou essas discrepâncias no campeonato, mas quem vinha observando o jogo do Fortaleza nas últimas rodadas percebeu uma reação. Martim Palermo conseguiu pelo menos colocar o Fortaleza de volta no jogo, e o Fortaleza contra o Cruzeiro criou muitas chances para empatar. Contra o Vasco, com um jogador a mais, também martelou e teve oportunidade para isso. Então era um time que ao menos vinha jogando. E mais uma vez contra o Flamengo foi competitivo, mesmo sem a bola. O Fortaleza era muito perigoso nos contra-ataques. Fortaleza mereceu até mais de um gol pelo que fez no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, elogiando a partida, a entrega dos jogadores do Fortaleza e até a proposta de jogo do Palermo para hoje, né, que colocou atacantes mais leves, jogou sem um centroavante, já que o Lucero estava suspenso, ele vai com o Adam Barreiro ali circulando bastante pela frente, então isso causou muito desconforto à defesa do Flamengo. Agora, do lado do time visitante, um jogo de muitos erros. Muitos erros. E aí a gente fala no momento defensivo, o Flamengo batendo cabeça a todo momento com esses contra-ataques do Fortaleza, não conseguindo marcar. No meio-campo, a bola o tempo inteiro muito quente no pé dos jogadores do Flamengo quando precisavam acelerar, ou o oposto. Um jogo muito moroso, uma posse de bola bastante estéril. O Bruno Henrique, no intervalo, fala sobre isso, né? A gente está jogando com pouca posse. O Flamengo teve 80% de posse. Mas o Bruno Henrique certamente teve essa percepção porque era uma posse de bola que tocava a bola para o lado, não fazia chegar no ataque. E a posse dele era 0. O Bruno Henrique não pegava. Não tinha percepção. O Bruno Henrique jogou muito pouco, tanto é que acaba substituído no segundo tempo pelo... Vai um ponto, eu sei que é uma maratona de jogos, Flamengo muito mobilizado na Libertadores, adversário duríssimo que é o Racing, enquanto isso descansando, se concentrando total para o jogo do meio da semana, mas algumas opções do Felipe Luiz, mesmo com o Flamengo desfalcado, para mim são questionáveis, e a principal delas, Bruno Henrique, diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas se o jogador se manifestou publicamente, dizendo que não se sente confortável ali e não está em boa fase, Bruno Henrique não tem jogado bem, não faz sentido. Em algum momento, o Felipe Luiz também precisa se desapegar um pouco dessas hierarquias
porque ele estabelece, o Bruno Henrique é um jogador que eu adoro, um ídolo histórico do Flamengo, mas hoje não tem feito por merecer oportunidades. Você acha que ele não deveria ter sido titular? Para mim, não. E aí, o Flamengo tem um leque de opções. E aí, poderia jogar o Plata ali como uma referência, o Alacian entrando logo de cara, tem a opção do Juninho, que passou a ser escanteado, voltou a jogar hoje e não jogava desde agosto, mas há opções para isso. Sinceramente, galera, realmente o Bruno Henrique não merecia, né, ganhar aí a oportunidade, essa titularidade da forma que foi. Ele não vem jogando bem há muito tempo, tá? Pelo menos isso é o que eu vejo no meu ponto de vista. O Felipe Luiz tinha outras opções talvez melhores, né, do que colocar o Bruno Henrique para jogar e deixar ainda ele jogar por tanto tempo, né, jogando tão mal quanto a gente está vendo o Bruno Henrique jogar. Galera, chega, sinceramente, tem que jogar por meritocracia, não dá mais para jogar por nome, tá? O Flamengo perdeu uma grande oportunidade de se tornar líder do Campeonato Brasileiro, jogou fora a oportunidade de colocar uma pressão para cima do Palmeiras. Ainda mais o Palmeiras correndo o risco de ser eliminado da Libertadores e focar só no Brasileiro. Agora era a hora de você colocar essa pressão para cima dos caras. E não foi o que aconteceu. O Flamengo jogou de forma passiva, vendo o Fortaleza jogar, o vice-lanterna da competição, sequer assustou, né, o time do Fortaleza e entregou uma vitória assim para os caras de bandeja, tá? Eu entendo que o Flamengo entrou simplesmente com preguiça de jogar hoje. Foi um Flamengo irreconhecível. Então o Felipe Luiz, em alguns momentos, essa é a minha única crítica. Assim. O Felipe Luiz, eu entendo ali por vestiário, por histórico do atleta, por ter jogado com o Bruno, mas nesse momento algumas opções não fazem sentido só pelo nome. E hoje o Bruno Henrique se mostrou ali um jogador um pouco participativo, até entendo, foi importante contra o Racing ali, participou do lance do gol, mas para mim, até pela proposta de jogo do Fortaleza, acabou sendo, nem tanto pelo jogador e pela má fase, mas pela função que exerceu, uma função pouco utilizada pelo Flamengo no jogo de hoje, que teve uma posse de bola muito burocrática. Sim. Eu quero mostrar uma tela, Vitor Birner, inclusive para falarmos já se o Felipe Luiz poderia ter feito algo de diferente do que ele fez na partida de hoje, e são os números da partida. Vamos lá, o Fortaleza com 20,5 posse de bola. Até porque o Fortaleza, ele marca no começo do primeiro tempo. E olha que antes do gol do Breno Lopes, o Fortaleza já tinha perdido uma grande chance, tá? A posse de bola do Flamengo, quase 80%. A finalizações, 17 do Flamengo a 5. No alvo, 3-2. Grandes chances, 4-1. Ações a rival, 34-4. E passes completos, 618-106. Dá para falarmos que hoje o Fortaleza faz o gol com o Breno e depois tem sorte para não deixar o Flamengo empatar essa partida, ou não? O Flamengo não foi eficiente e o Felipe Luiz poderia ter feito algo totalmente diferente do que aconteceu hoje nessa partida. Bem, Marcela, boa noite. Aos fãs e às fãs do esporte. Sim. Eu não acho que é uma questão tática, eu não acho que é uma questão de escolhas do técnico, eu não acho que é uma questão só do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo hoje foi um time, principalmente no começo do jogo, preguiçoso. Postura de time que estreava no Campeonato Carioca na fase de classificação, um jogo que não vale absolutamente nada. E era um jogo de disputa pelo título. Era um jogo em que o Flamengo deveria pressionar o Palmeiras na partida de amanhã. O Palmeiras tem uma pedreira amanhã, um jogo duro, em que o Palmeiras, desgastado da partida de quinta-feira, quando os jogadores precisaram correr muito atrás do time da LDU, terá, em tese, muita dificuldade para ganhar a partida. Jogo aberto, sem favoritos. Hoje, o Flamengo era favorito. Esse resultado pode ter turbinado o Palmeiras, porque se eu sou jogador do Palmeiras, eu ia estar muito preocupado com o jogo de volta e tentar administrar o jogo de domingo. O jogo de amanhã pode ser o jogo do título do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras abre uma vantagem de 3 pontos, 2 vitórias a mais, ou seja, 2 rodadas para tirar essa vantagem. Com 8 rodadas. Com 8 rodadas pela frente, ou seja, o Flamengo pode ter desperdiçado, por causa de uma postura, para mim, inexplicável, a chance de ser campeão. Libertadores não está nessa conta? Não, a Libertadores está muito na conta, mas se os jogadores do Flamengo querem ficar concentrados no jogo de quarta-feira, o que eu entendo, conversem com o técnico tem que observar isso e use um time completamente alternativo, porque além de tudo, alguns jogadores do Flamengo que vão jogar na quarta-feira
estiveram em campo desde o início. Mas eu entendo justamente por esse lado. Hoje era um jogo para mexer um pouco mais no time, Então, para mesclar mais. então, até aí- por uma questão física. Então, mas aí eu acho que precisa ter uma conversa, porque eu conversando, por exemplo, com o Zé Elias ontem, e já conversei com isso em outras oportunidades, com mais jogadores, é muito difícil tirar a cabeça do jogo do meio de semana. É muito difícil. Porque o clima de decisão que o Flamengo enfrentou no jogo contra o Racing no Maracanã, o mesmo vale para o Palmeiras no jogo contra a LDU. O Flamengo tem uma pedreira, que é jogar no cilindro, apesar do Flamengo ser muito melhor. Então, esse jogo era um jogo que tinha que administrar. E a única coisa que o time não podia, para vencer uma equipe muito inferior, é mudar de postura. Era entrar com baixa concentração. E aí a gente viu, por causa dessa baixa concentração, erros de passes, erros de posicionamento, lentidão. No lance do gol, o Danilo dá o pé que o Breno Lopes gosta de chutar, marca a distância, ou seja, o time entrou porque entrou em campo, ele não entrou em campo para competir como se estivesse disputando um título. Então ali eu acho que foi o grande problema. Os números, para responder sua pergunta, tem que demorar um pouquinho, posse de bola, mais passe, tem muito mais a ver com a ideia de jogo do Fortaleza, que era não ter a posse de bola e não ter que trocar a bola, do Flamengo de ter lá na frente, mas quando a gente fala de qualidade de execução de ideias, o do Fortaleza foi melhor. Pois é, olhando para o time do Flamengo, o time que entrou titular, ele colocou Emerson Royal, Danilo Léo Pereira, ok, Ayrton Lucas, Jorginho, tudo bem, ele tirou, aí coloca o Juninho. Aí vem o Saul, o Arrascaeta, ok, o Arrascaeta titular, e poderia ter descansado o Arrascaeta, claro. Aí ele coloca o Plata. Ele coloca o Bruno Henrique, ele coloca o Samuel Lino. São todos jogadores que talvez entrem no segundo tempo, Mas não são como jogadores eles totalmente entraram, né? titulares. Esse é o Mas problema. eu não consigo enxergar isso de dispersão do time do Flamengo. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso de preguiça. Era um Flamengo, eu não vejo isso. Era um Falta de Flamengo concentração. diferente, Marcela. Principalmente do meio para frente, né? E do meio para trás, como eu falei, esse gol que o Flamengo tomou aí, o Flamengo titular também toma. Isso é o que torna o Flamengo, o melhor Flamengo, imperfeito, porque não existe perfeição. A gente sempre vai falar alguma coisa. Essa linha alta do Flamengo, que se expõe a contra-ataque do adversário, isso acontece em todo jogo, inclusive em jogo que o Flamengo vai bem. Agora, a ausência lá na frente é que assustou. O time passou a jogar um pouquinho depois que entra o Luiz Araújo. Quer uma comparação, Um professor? pouquinho. Só uma comparação. O Flamengo marca alto contigo e expõe a equipe aos contra-ataques. Para que os contra-ataques não aconteçam, você precisa ter a pressão na frente para esse passe não sair com qualidade. Quantos contra-ataques o fortíssimo Palmeiras conseguiu contra o Fortaleza no jogo do final de semana? Contra o Flamengo no final de semana. O Fortaleza conseguiu mais hoje. Sim, nível de atenção. Porque a pressão na frente foi uma pressão mole, preguiçosa, do time que estava pouco concentrado. Estou falando que o Flamengo não queria ganhar. Eu acho que nessa questão, quando a gente está falando de seres humanos, o Flamengo não conseguiu se concentrar. E aí cabe a cada profissional que está disputando o título, porque quem vai ganhar o título de campeão brasileiro vai ser quem joga ou no Palmeiras ou no Flamengo. Não vou ser eu, não vai ser o jornalista. Ou no Cruzeiro. Não sei. Então, eu acho que é uma questão do trabalho dos jogadores, ainda no futebol, que é cada vez mais profissional, terem essa noção, essa autocrítica, essa avaliação. Olha, eu não estou conseguindo. Felipe, eu gostaria de começar fora hoje. Eu sei que é difícil falar. Mas se há um monte de gente falando isso, é complicado, hein? Você acha que não dava para enfrentar o Fortaleza? Se fosse Não, enfrentar o Fortaleza. eu acho número. difícil um jogador chegar para o treinador e falar isso. Eu não consigo enxergar algum jogador falando para o Felipe Luiz, eu não quero entrar no Campeonato Brasileiro, que também é um campeonato que você está lutando pelo título Não quero, para não consigo. jogar contra o Racing pela Libertadores, pela semifinal. Não consigo. Ou não consigo, eu acho difícil Mas eu acho que alguém alguns- chegar Mas não nessa conseguiram, na sinceridade. assim. Eu acho que em alguns casos dava para contar com esse afã. Por exemplo, um jogador como o Wallace Ian. Eu acho que é um jogador com mais motivos para correr atrás da bola como se fosse o último prato de comida do que qualquer outro. Sim. Né? Acho que tem alguns outros casos, e que também vão jogar contra o Racing, que eu não mexeria. O Jorginho, por exemplo. O Jorginho acho que é um jogador que essas coisas não passam por ele. Mas como organismo hoje, o Flamengo foi preguiçoso. O Flamengo desperdiçou um pedaço muito importante do jogo. Eu acho a palavra Alguém- disperso melhor. Alguém se salvou na partida hoje do time do Flamengo? Algum jogador se salvou para você olhar Só e falar, vai esse jogar aqui bem ou jogou razoável? bem, jogou Ninguém. bem. Ninguém. É difícil. Hoje ninguém se destacou. Principalmente do meio para frente, principalmente no jogo com bola. Não. Aí ninguém teve uma atuação sequer mediana. Do Plata, Eu disse para baixo. do Plata, de quem se espera muito também. Jogador muito discreto em campo, pouco participativo.
O que a gente viu o Carrascal fazer no Maracanã, né? Buscar a bola toda hora, com confiança, indo para cima, foi tudo que faltou aos jogadores do Flamengo hoje. O Samuel Lino, num lance, recebe dentro da área uma bola que dava para dominar, jogar para o pé direito e tentar finalizar. Sim. Ele dá o passo para o meio da área, o Arrascaeta até reclama, né? Porque o Arrascaeta faz o movimento de se desmarcar, o Samuel Lino dá no ponto errado. Isso mostra também o momento de alguns jogadores e como a confiança tem batido. Samuel Lino é um deles. Tem sentido muito a parte emocional. A gente vê que é um jogador irreconhecível, não é do Atlético de Madrid, mas do Samuel Lino, que começou sua trajetória no Flamengo. Começou bem, partindo para cima dos adversários, tentando 1 contra 1 a todo momento, finalizando mais. Hoje é um jogador tímido. E aí vai do Filipe Luís também encontrar soluções para tirar a motivação. E aí isso às vezes passa, como ele já fez no jogo da Libertadores. Banco, dá oportunidade a quem está melhor, e por isso eu vejo que ele deveria ter usado esse critério hoje com o Bruno Henrique. Hoje era um jogo que pedia energia, como o Birner falou. Perfeito. Você está jogando com um time desesperado em casa, lutando contra o rebaixamento. Você precisa ter gente ali para tirar um ímpeto, para pressionar. E uma outra coisa, desde o início, porque o Fortaleza, em algum momento, se tivesse empatado o jogo, ele ia para cima. E ir para cima do Flamengo é perder o jogo. Você acha que eu já vou colocar o Filipe Luís, tá? Foi isso, desde o começo. O Flamengo não teve essa vontade de ganhar. Foi começar a partir dos 30 minutos do segundo tempo, cara. Por que não tentou desde o começo, né? Não saiu ali jogando melhor. O Fortaleza começou ali tentando entender como seria o time do Flamengo. Quando percebeu que os caras estavam com preguiça, sem vontade nenhuma de jogar, os caras foram para cima, começaram a contra-atacar e logo, né, no início, conseguiram encontrar um gol. Depois estava impedido, depois foi lá encontrar um segundo gol. E aí, meus amigos, o Fortaleza foi administrando essa vitória de uma forma, entre aspas, até que fácil, né? Porque o Flamengo realmente se mostrou irreconhecível, sem contar que esse resultado ruim acaba tirando a pressão para cima do Palmeiras, que estava, né, preocupado com esse jogo, porque se o Flamengo vencesse, o Flamengo abriria 3 pontos na liderança, colocando uma pressão danada para cima do Palmeiras, que vai enfrentar um Cruzeiro com um confronto dificílimo. Agora, até mesmo uma vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras não vai ser tão bom para o Flamengo, porque coloca o Cruzeiro novamente na briga pela liderança, ou seja, é um time a mais, novamente entrando na disputa. Então, realmente foi um resultado bem ruim, né? Esperamos que o Filipe Luís cobre os jogadores, né, quanto a essa postura, né, preguiçosa num jogo teoricamente fácil para o Flamengo, no mínimo, arrumar um empate fora de casa, no mínimo, né, deveria vencer, ainda mais sendo vice-lanterna no Fortaleza, mas no mínimo um empate, e aí o time resolve perder quando não era para perder. Então, realmente, isso deixa o torcedor muito chateado, muito aborrecido, porque não é um jogo qualquer, é um jogo de liderança de Campeonato Brasileiro ao qual o Flamengo simplesmente sucumbiu nessa missão. Tá falando, você acha o quê? Que o Flamengo entrou com aquela coisa de a qualquer momento eu venço essa partida? Eu acho que entrou com a cabeça longe, o jogo do Racing estava ali no campo de algum jeito. Deixa eu pensar no Racing. O Fortaleza está na zona do rebaixamento. Eu vou jogar o jogo e vai acontecer. Mas o jogo tem 90 minutos, né, Vitor? Dá para você dar uma acordada. Inclusive o Filipe Luís também devia ter acordado antes. Eu sei que ele tirou o Bruno Henrique logo com 7, 8 minutos do segundo tempo. Sim. Mas pela atuação do Bruno Henrique não era nem para ter voltado. Eu tô curiosa para saber o que é que o Filipe Luís vai falar em entrevista, então fala, Felipe. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Felipe,
Boa noite, Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, ainda falando sobre essa questão do ataque, o seu time cresceu muito de produção no segundo tempo, especialmente após as substituições. Você entrou com o Alaciano, no fim você acabou colocando o Juninho junto e ambos tiveram uma boa atuação, ao menos no meu ponto de vista. Queria saber o quanto isso impacta na sua decisão de escolher o time para os próximos jogos, jogadores que entenderam que talvez fosse uma oportunidade de ouro para eles e o Wallace, mesmo depois de toda a polêmica que teve recentemente, entrou muito bem, o Juninho, com pouca minutagem, também entrou muito bem, então o quanto isso influencia na sua decisão para as próximas partidas? Os jogadores, eles estão sempre tentando demonstrar para o treinador no campo durante o jogo e durante os treinamentos que eles estão à disposição, estão num bom nível para poder ajudar a equipe, né? Eu sempre tenho muita informação, eu vejo todos os treinos, eu vejo tudo o que eu acredito que os jogadores me passam de mensagem no campo para depois eu poder tomar as melhores decisões. Sempre que um jogador entra e entra bem e a equipe melhora, ele se credencia sempre a poder ter mais minutos. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. De que maneira trabalhar o time, já que daqui a 3 dias tem um jogo decisivo, importantíssimo, que vai ditar o destino do Flamengo na Copa Libertadores, para não deixar que essa derrota, da maneira como ela aconteceu e pela atuação da equipe, que isso não contamine o time diante do Racing em Avejaneda? Bom, você falou bem, temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo, tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina Litoral News. Tirando os confrontos diretos contra os times do rebaixamento, Fortaleza só tinha vencido Bragantino e Fluminense no Campeonato Brasileiro, hoje venceu o Flamengo. Era um jogo que o Flamengo poderia assumir a liderança. Queria te perguntar o peso dessa derrota, visando o Campeonato Brasileiro, mas principalmente quarta-feira. A gente viu hoje um Fortaleza com muita força no gramado, né, batalhando por cada bola. E os argentinos normalmente entram ainda mais potencializados dessa forma. Essa atuação te preocupa a quarta-feira e também para esse restante do Campeonato Brasileiro? Bom, como eu falei, cada jogo tem uma história. O adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre dificuldades. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental. Mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira. Felipe, aqui. O Flamengo vem de uma boa atuação contra o Botafogo, depois o Palmeiras e depois o Racing. E está aí para disputar o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Você acha que essa partida que acontece no intervalo entre os 2 jogos, o Flamengo vai ter que correr lá em Avejaneda também, acaba que inconscientemente o jogador ele acaba entrando, se preservando um pouco mais no jogo, tirando um pouco mais o pé, até com medo de sofrer uma lesão, de se machucar e ficar fora de uma semifinal e quem sabe até de uma final de Libertadores, caso o Flamengo passe? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, pelo menos eu quando jogava, nunca, jamais. Eu entrava no campo e dava a minha vida independente do adversário que tinha pela frente. E eu acredito que eles também. Como eu falei, o jogo hoje nível os passes, até mesmo ataque ao espaço, coisas que a gente fez muito menos e pior do que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Isso deixou o Fortaleza mais confortável dentro do campo
cometemos cada vez mais erros e demoramos para entrar no jogo, né? Quando entramos no jogo já estava 1-0 para o Fortaleza, não entendemos rapidamente onde eles estavam deixando os espaços e somente no segundo tempo onde a gente fomos criar chances mais claras de gol. Mas não acredito que tenha sido por não colocar o pé, como você fala, senão simplesmente pelo contexto do jogo que aconteceu hoje. Felipe, aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte Clube, prazer estar falando com você. Você comentou, depois do jogo contra o Racing, depois do primeiro jogo, que esse contra o Fortaleza era o mais importante do ano. Você repete a mesma coisa, né? Falando agora sobre o próximo jogo pela competição continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aspecto físico, porque o Flamengo saiu atrás do placar, não conseguiu pelo menos um empate. Eu queria saber o quanto que isso pode interferir para o duelo pela Libertadores, até porque o Racing não joga nesse final de semana, descansa até a próxima decisão. E se de alguma forma você foi surpreendido pelo Fortaleza na postura, ou realmente era isso que você esperava, marcação aguerrida, um time forte na marcação, que apostasse nos contra-ataques, se de alguma forma você foi surpreendido, pelo menos naquele início de jogo? Não, nenhuma surpresa, zero. Um treinador com as ideias muito claras, estava muito evidente o que ia acontecer no jogo e sabíamos que íamos ter dificuldade para poder entrar nesse bloco do Fortaleza e que eles iam apostar sempre na transição, que já foi assim contra o Cruzeiro, né, com o Breno Lopes e hoje Barreiro, né, Barreiro, o atacante. Então sabíamos bem dessa dupla de ataque e dos contra-ataques que eles iam nos proporcionar. Por outro lado, a parte física, viemos de 3 jogos em 6 dias, afeta um pouco, mas agora para quarta-feira temos 4 dias, e isso aí nos permite recuperar os jogadores fisicamente. Felipe, boa noite. Rafael Felipe, Rádio Pitaguari, aqui. Ok. Queria fazer uma pergunta projetando o jogo de quarta-feira, né, tendo em vista que o Bruno Henrique não rendeu muito bem hoje. Se você projeta tirar um homem de referência, jogar com algum falso 9, ou projeta um ataque, já que deve haver espaços no jogo, deve ser um jogo de que o Racing vai fazer muita pressão no Flamengo e pode acontecer espaços em transição, jogar em velocidade. Muito obrigado. Bom, ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo, que a gente acha que pode acontecer no próximo jogo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas o time só defino mais perto do jogo, assim, quando a gente tiver o plano de jogo montado. Felipe, Leandro Pacatuba em Foco. Felipe, visando um pouco também essa questão do desgaste, né? Todo mundo pensava que você poderia vir com um time alternativo, poupando algumas peças que para a gente é o time titular do Flamengo para enfrentar o Racing. Contando também com esse desgaste de viagem, Rio de Janeiro, Fortaleza, Argentina, que vai ser praticamente assim. O que te motivou a trazer algumas peças titulares hoje da equipe do Flamengo para esse jogo do Fortaleza, que na teoria não foi bem assim, mas na teoria seria um jogo mais fácil? Bom, primeiro que o time que entrou no campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. E tenho que pensar, na minha opinião, simplesmente em ganhar do Fortaleza, era o que eu tinha na minha mente. E eram jogadores que estavam bem recuperados, estavam frescos, estavam em um bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos 3 jogos antes desse jogo do Fortaleza. Infelizmente não vencemos e sempre vai entrar na questão poupar, não poupar, tá errado, então, como eu falo sempre, sigo as minhas convicções e vocês, claro, estão aí para criticar ou para elogiar. Felipe, aqui, por favor. Toninho Vieira, estamos aqui com a nossa equipe do Portal Crajubá, Rádio São Francisco FM, do Crato, Tempo de Juazeiro. Permita-me abrir um parêntese para cumprimentar o Rodrigo. Há muito tempo que a gente não se vê. E eu gostaria de saber, pelas experiências que você fez durante essa partida, você colocou Plata, o Bruno Henrique, Juninho, o Alacian. Claro que você não vai adiantar agora, mas isso te ajudou a ter uma definição em relação de quem deve ser o 9 para o jogo decisivo diante do Racing? Todos eles já jogaram de 9. Todos eles que você citou. Bruno Henrique, Plata, Wallace, Juninho. Opções eu tenho. O jogo de hoje é um jogo totalmente diferente do que vai acontecer na próxima quarta-feira. Como eu falei, ainda vou estudar bem como vai ser o próximo jogo e a partir daí montarei o plano de jogo e os jogadores que vão jogar.
Obrigado, boa noite, pessoal. Valeu. Tá aí, então, o Felipe Luiz, inclusive, falando que eles demoraram mesmo para entrar em campo e aí, quando começou a reação, já era tarde demais. Então tá aí, meus amigos. Agora, né, é chorar, né? Agora é se lamentar e deixar tudo de lado, porque, meus amigos, a próxima semana é semana de Libertadores, de semifinal, e não dá para levar essa derrota lá para Argentina, né? Tem que esquecer. Porque você vai precisar de muita energia num jogo dificílimo contra o time do Racing. Ainda mais que o Flamengo conseguiu um resultado mínimo, né? Então, o Flamengo tropeçou, não deveria ter tropeçado. Esperamos que o Felipe Luiz converse com esses jogadores e, lógico, também entenda aquilo que ele está cometendo de errado, mas agora é hora de virar a chave e pensar exclusivamente nesse confronto contra o time do Racing. Secar o Palmeiras, lógico, secar o Palmeiras, mas também tem o Cruzeiro que pode estar chegando também aí na briga, né, pela liderança. Então, esse resultado aí foi um resultado péssimo para o nosso Mengão. Paciência. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!